Louvado seja Deus. Graças a paz, irmãos. Aleluia. Eu vou lançar para o chefe, não, hein? Por favor, hein? Essa aqui. Celular no YouTube. Aleluia. Tá difícil de abrir o negócio aqui. Glória a Deus. Tá lento. Tá bem lento. Amém, meus irmãos. Mais uma vez estamos juntos aqui. Glória a Deus. Estamos com alguns probleminhas técnicos aqui, mas já vamos entrar no estudo para nós podermos estar falando aí da parte de Deus, no nome de Jesus. Aleluias. Amém? Como a gente tinha falado semana passada, nós vamos hoje falar um pouco sobre o fruto do Espírito. Amém? Eu quero que você que está nos acompanhando já aí, você começa a dar o glória aí, começa a curtir, compartilhar. Amém? Não se esqueça de curtir, compartilhar a página, comentar para você fazer parte do sorteio no sábado do mini bolo, que a nossa irmã Fabiana e o nosso irmão Scarpim da Panificadora Pão da Vida estarão sorteando um mini bolo para os dias das mães, no sábado. Nós vamos fazer esse sorteio, nós vamos fazer uma live lá na Panificadora Pão da Vida. Estaremos ali fazendo o sorteio para ser retirado no domingo, lá na própria Panificadora Pão da Vida, amém? Então você curte aí, deixa o teu nome, tá bom? Pra gente estar podendo colocar o teu nome no sorteio, né, desse mini bolo, amém? Oferecimento Panificadora Pão da Vida, amém, queridos? Vamos pro estudo então, em nome de Jesus. Vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus. Ô Célio, você tem uma Bíblia para prestar? Ô Luiz, traz uma Bíblia aí, por favor. Irmãos, o fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Esse fruto, ele resulta, obrigado, né? Hoje tem uma equipe aqui me ajudando, viu, irmãos? Hoje tem uma equipe aqui que está me ajudando aqui, tô assessorado aqui pelos irmãos. Tem até intercessor aqui, irmãos. Sei, a coisa tá ficando forte aqui o mistério. Amém? Então, esse fruto ele resulta em uma conduta de vida íntegra e de acordo com a vontade de Deus. O fruto do Espírito é descrito pelo apóstolo Paulo em Gálatas, lá no capítulo 5, no verso 22 e 23, nós vamos estar lendo aqui para os irmãos. Gálatas. Quem tiver aí, Gálatas capítulo 5, quem tiver a sua Bíblia aí, esteja acompanhando com a gente, em nome de Jesus, para entender um pouco melhor
o estudo, para ter um resultado melhor. Amém? Diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito, está falando do fruto, não frutos, fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra estas coisas não há lei. Amém? Neste estudo bíblico que nós estamos fazendo aqui hoje, nós vamos entender um pouco melhor o que é o fruto do Espírito e qual o seu significado e implicação na vida dos seguidores de Cristo. Então, a primeira situação aqui a ser vista é: o que é o fruto do Espírito? É uma pergunta. Antes de falarmos sobre o fruto do Espírito, precisamos saber que nos versículos anteriores de Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao 21, o apóstolo Paulo ele falou sobre os perigos das obras da carne. E essas obras são uma seleção de práticas pecaminosas decorrentes da natureza decaída do homem. O fruto do Espírito, ele é mencionado dentro de um capítulo onde Paulo faz uma exposição acerca da liberdade que há em Cristo. E ele fornece uma contraposição com as restrições impostas pelo legalismo que estava sendo pregado na comunidade cristã da Galácia. Além disso, o apóstolo enfatizou que o jugo da lei não é capaz de fazer com que alguém viva de acordo com a vontade de Deus, mas somente através do Espírito Santo o homem é capacitado a viver uma vida que agrada ao Senhor. Amém, queridos? Então nós vemos aqui que o fruto do Espírito, ele tem que ser algo gerado pelo Espírito. Não tem como se ter fruto do Espírito quando se vive na carne. Amém? Porque a carne ela é tendenciosa, a carne ela vai pender para o pecado, né? O coração, a Bíblia diz, o salmista diz que o coração do homem é tendencioso. Quer dizer, ele pende e sempre vai pender para o pecado. Lembra do último estudo que nós tivemos, falando na questão da graça sobre nossas vidas, né? Porque a lei, ela nunca vai deixar de existir, ela vai continuar existindo e as duas caminham praticamente juntas, né? É claro que não estamos vivendo mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, mas quem está na graça cumpre a lei. Amém, queridos? Então nós estamos vendo aqui que a palavra diz que é necessário que o fruto do Espírito apareça em nossas vidas, e para aparecer esse fruto do Espírito é necessário que as obras da carne sejam retiradas de nossas vidas. Amém? Glória a Deus. O pano de fundo dos ensinos deste capítulo é a intensa luta entre a carne e o espírito. Eu costumo dizer, nos cultos de ensino bíblico que a gente tinha lá na igreja, eu costumava dizer que é muito parecido com aqueles desenhinhos que passavam antigamente. Agora não, né? Mas eu digo antigamente porque eu já sou um cinquentão aí, né? Os desenhinhos que apareciam do Tom e Jerry, os desenhinhos que apareciam da Hanna-Barbera, aquelas coisas bem antigas, né? E no desenho de repente aparecia no ombro do personagem, aparecia um capetinha e um anjinho, né, no ombro dele, eu sempre falava no estudo que conosco é mais ou menos assim. A gente tem um capetinha de um lado e um anjinho do outro falando ao nosso ouvido, e a gente tem a decisão, a gente decide quem a gente quer ouvir, né? Ou a gente ouve a Deus ou a gente ouve o diabo. E é por isso que a palavra, e principalmente o apóstolo Paulo, ele vai dizer
que nós que somos do Espírito temos que seguir a voz do Espírito, né? Então, o pano de fundo dos ensinos desse capítulo é a intensa luta entre a carne e o Espírito. E todos nós temos essa luta 24 horas por dia, e a carne luta contra o Espírito. A alma fica lá no meio, decidindo qual ela vai servir, né? Se é a carne ou se é o Espírito. O Espírito abomina os desejos da carne. E a carne, por sua vez, ela vai rejeitar as coisas que o Espírito nos conduz. Assim, o fruto do Espírito é o bem que nos faz vencer o mal. Amém? É o resultado natural de uma vida, de uma nova vida. Uma vida regenerada, uma vida que reflete um novo nascimento, a vida no Espírito. Também é importante não confundir o fruto do Espírito com os dons especiais que o Espírito Santo concede. E algumas pessoas que concede a algumas pessoas e que devem ser utilizados a serviço de quem? De mim, dos irmãos? Não, é a serviço da igreja, né? Nós não podemos usar os dons de Deus, os dons que são concedidos por Deus, nós não podemos usar a nosso favor, a favor meu. Eu não posso usar os dons que Deus me deu para me sobressair com eles e fazer com que esses dons ele venha trazer frutos de situações que vão servir a mim. Não, os dons de Deus eles são nos dados, né? São nos doados para que nós usamos isso em favor da igreja. Amém, irmãos? A igreja de Cristo. O fruto do Espírito é um conjunto de capacitações que todos os redimidos recebem. Quer dizer, todo aquele que é redimido, todo aquele que verdadeiramente é nascido em Cristo, é nova criatura, ele tem ele recebe essas capacitações do Espírito de Deus. Amém? Por que o fruto do Espírito e não frutos do Espírito? Olha que interessante. Eu já vi muitas pessoas falando sobre frutos do Espírito, né? E na verdade não são frutos do Espírito, é fruto do Espírito. É no singular, não é no plural, né? É interessante notar que quando o apóstolo fala dessas capacitações, ele utiliza o singular, o fruto do Espírito, ao invés do plural, frutos do Espírito. Já quando ele escreve sobre as práticas pecaminosas, ele utiliza o plural, não é? Ele utiliza o plural, as obras da carne. Não falou obra da carne, ele falou obras da carne. Muitas especulações já foram feitas na tentativa de explicar o porquê disto. A melhor de todas elas defende que isso acontece porque, diferentemente das obras da carne, o fruto do Espírito é uma unidade. Isso significa que todas as capacitações pertencem ao único fruto. Amém? Não somos nós que produzimos esse fruto. Não somos nós. Esse fruto ele é produzido pelo Espírito de Deus, né? Mas o Espírito Santo é que produz ele em nós. E ele assim o faz de um modo em que uma virtude está diretamente ligada à outra. Portanto, essas virtudes são indivisíveis e juntas formam um fruto. Quer dizer, essas virtudes elas não se separam uma das outras. Elas não são divididas uma das outras. Elas são juntas, né? Essas virtudes. Pense em cada virtude como sendo gomos de um mesmo fruto, né? A gente pode usar aqui de exemplo uma pocã, uma mexerica, né?
que tem os gomos, uma laranja, né, que são todos ligados um no outro. E o fruto do Espírito é mais ou menos como se fosse uma laranja, né, que tem os dons que estão ali ligados ao fruto do Espírito. É interessante isso, é uma coisa muito interessante. Também facilita o nosso entendimento quando conseguimos entender que o amor, olha aqui, hein? Presta atenção no que eu vou falar agora. Que o amor é a base, presta atenção, o amor é a base de todas as outras virtudes citadas. É forte isso aqui, hein? O amor, ele é a base das outras 8 virtudes do Espírito Santo de Deus, irmãos. Ele é a base. Ele está coligado com todas as outras 8 virtudes, porque são 9, né? Os dons, as virtudes que Deus nos dá através do Espírito Santo, né? Então a base de todas essas virtudes, de todos esses dons, é o amor. É muito interessante porque a gente vai ver isso sendo bem explicado pelo mesmo apóstolo Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, onde Paulo vai falar sobre a questão do amor, né? É impossível que se tenha verdadeira alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Se não houver o amor. Você entendeu? Se não tiver amor, não tem como a gente ter a verdadeira alegria da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. Não tem como se o amor não estiver coligado com todas essas coisas. Podemos dizer que o fruto do Espírito é o amor seguido necessariamente pelas outras 8 preciosas virtudes citadas. Amém? E essa não foi a única vez em que o apóstolo ele utilizou uma metáfora relacionada, né, à produção agrícola, que quer dizer uma metáfora usando um alimento agrícola, né, como exemplo de como seria o fruto do Espírito Santo de Deus, né? Para se referir à conduta esperadas dos verdadeiros cristãos. Lá em Romanos capítulo 6, vamos lá em Romanos no capítulo 6, verso número 22. Romanos 6, 22 vai dizer assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha aí, irmão, o fruto aparecendo mais uma vez aí. Efésios, quer ver? Efésios capítulo 5. Efésios 5, verso 9, vai dizer assim: porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Filipenses também, no capítulo 1, no verso número 11, ele vai dizer assim: cheio dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Então nós vemos aqui que Paulo ele é bem categórico, ele mostra em vários trechos da palavra de Deus que o fruto do Espírito ele tem que aparecer na vida do cristão, né? Muitas das vezes algumas pessoas já me perguntaram: pastor, fulano é homem de Deus, ciclana é mulher de Deus? Meu irmão, a única coisa que eu vou dizer é: olhe o testemunho que ele dá, olhe o que ele faz, olhe o que ele fala, olhe o que ele pensa, e depois você tira base pela Bíblia.
Se ele estiver encaixado, se ele estiver falando, se ele estiver pensando e agindo como Paulo está dizendo para nós agirmos aqui, através da palavra de Deus, com certeza esse homem e essa mulher serão homens e mulheres de Deus. Você entendeu? Vão ser pessoas de Deus, por quê? Porque estarão tendo virtudes do fruto do Espírito Santo de Deus na vida deles. Quer saber se um homem é de Deus? Olha o que ele está fazendo. Quer saber se uma mulher é uma mulher de Deus? Olha o que ela está fazendo. Pelos seus frutos, né? Pelos frutos que a pessoa está produzindo. O fruto do Espírito é um só, mas a própria palavra vai dizer que Jesus dizia assim: pela árvore conhecereis o fruto, não é isso? Oh, Jesus, está apertando o negócio aqui, hein? Misericórdia. Encontramos também em outras passagens bíblicas o mesmo princípio. Um exemplo disto é a pregação de João Batista, que enfatiza que o arrependimento verdadeiro produz fruto visível de mudança de comportamento. Olha que interessante. Mateus, eu não sei se eu vou conseguir acabar esse estudo hoje, vou tentar. Também, se não tiver jeito, semana que vem a gente dá continuação. Semana que vem eu vou tentar chamar o apóstolo César para nós dar o estudo junto. Vamos ver se ele vai topar. Topado. Hã? Topado. Olha, ele está dizendo aqui que semana que vem nós dois juntos vamos estar dando o estudo para os irmãos, hein? Vamos ter aqui uma sabatina aqui. Amém? Mateus capítulo 3, 3. Ó, semana que vem tem novidade, hein, irmãos? Semana que vem, apóstolo Júlio e apóstolo César juntos, dando o estudo para os irmãos. Amém? Mateus 3,8 vai dizer assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? Então, na pregação de João Batista, aquele que veio preparar o caminho para Jesus, ele dizia que nós deveríamos ter arrependimento verdadeiro, digno de fruto, de mudança de comportamento. Quem tem o Espírito de Deus não pode ser mais a mesma pessoa. Quem tem o Espírito de Deus não pode agir como agia no passado. Amém, queridos? Porque se não são obras da carne, não são fruto do Espírito. Amém, meu querido? Lucas 3,8 também vai falar aqui sobre algo aqui também parecido com isso. Amém? Ô glória, quem estiver entendendo aí, vai dando glória aí, irmão. Quem tiver entendendo aí, vai deixando o seu like aí, vai dizendo o que você está achando do estudo. Amém? A gente aceita crítica também, irmãos. Nós não somos perfeitos, não. Amém, queridos? Lucas 3,8 também vai dizer: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Olha que interessante, irmãos. A gente pode dizer que é filho de Deus, mas se você não tiver o fruto do Espírito na sua vida, você não é conhecido como filho de Deus, né? Porque a própria palavra aqui está dizendo que se Deus quiser, Ele suscita filhos de pedras, né? Então nós temos verdadeiramente que termos mudança de vida. Paz, irmão André. Deus abençoe, querido. Obrigado por estar com a gente aí. Em nome de Jesus. Amém? Então, qual é a descrição do fruto do Espírito? Como já dissemos, imediatamente após descrever as obras da carne, o apóstolo Paulo ele descreveu o fruto do Espírito. E o apóstolo apresentou a seguinte relação
representativa como sendo o fruto do Espírito. Amém? Ó, o nosso irmão Júlio tá aí junto com a gente aí também. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmão Júlio, irmão André, irmã Fernanda. Amém? Que está com a gente aí. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá. A primeira descrição a qual nós estávamos falando, que o apóstolo diz que essa descrição ela é seguida ou segue os outros atributos aqui, é o amor. Então nós vamos falar agora sobre o amor. O amor é a base para todas as outras virtudes. Como eu falei lá em 1 aos Coríntios 13, né? Vai falar um pouco sobre essa situação. Vamos ver aqui, eu não vou ler todo o capítulo para não estar prolongando muito, mas só para os irmãos terem uma ideia do que a gente está falando aqui, né? Senão seria necessário aqui a gente ficar aqui umas 2-3 horas aqui, né? A palavra de 1 Coríntios 13 vai dizer assim, ó, versículo 1: E ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Quer dizer, não adianta nada, né? Se eu posso falar 50 mil línguas, eu posso dizer que estou cheio de espírito, rodar que nem um peru, né? Posso aí estar pulando, virando piroleta dentro da igreja, expulsando demônio, porque demônio não sai porque eu sou bom, que eu sou o cara. Demônio sai porque o nome de Jesus é chamado, meu irmão. E quando o nome de Jesus é chamado, não tem capeta que aguenta. Então isso daí não é para nossa vanglória, né? É o nome de Jesus que está sendo citado ali. Quando cita o nome de Jesus, meu irmão, não tem capeta nesse universo que sustenta aqui o ficar ali. Amém? Então ele está dizendo assim, mesmo que eu falasse, mesmo que eu fizesse qualquer coisa, mesmo que eu tiver qualquer cargo, mesmo que eu tiver fazendo qualquer coisa para me aparecer, não vai adiantar nada se na minha vida não tiver amor pelo meu próximo. Amém? Então a primeira virtude do Espírito, o primeiro dom que o Espírito traz para a vida de uma pessoa que Deus implanta dentro dele o fruto do Espírito, é o amor. A pessoa que tem o Espírito Santo sobre a vida dela é uma pessoa amorosa, é uma pessoa que quer ver o bem das outras, é uma pessoa que quer fazer com que as pessoas estejam bem, que não mente, que não rouba, que não adultera, que não faz um monte de coisa, porque isso está incluído dentro daquele contexto que Jesus fala: amai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e teu entendimento, e amai ao teu próximo. Porque quem ama o próximo, quem tem amor ao próximo, ele não vai fazer nada disso, não vai enganar, não vai adulterar, não vai mentir, não vai roubar, não vai fazer nada disso. Então, o que nós estamos falando aqui primeiro é sobre essa base, e o amor é a base das outras 8 virtudes, é a base, ele acompanha todas elas. Amém? No mesmo, aí o que vai, Efésios, quer ver? Efésios também vai falar um pouco sobre isso aqui, irmãos. Vamos lá. Efésios no capítulo 5, no verso de número 2, vai dizer assim, olha o que fala aqui: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Eu vou pegar esse texto aqui, irmãos. Eu vou fazer aqui uma comparação aqui. Ele está dizendo aqui que nós devemos andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Será que nós seríamos capazes de entregar nossa vida por alguém? Será que nós seríamos capazes de sofrer alguma circunstância por amar a vida de alguém? Será que nós nos entregaríamos para ser preso no lugar de alguém, por amor àquela pessoa, para não ver aquela pessoa sofrer?
Jesus fez isso. Jesus, ele nos amou tanto, de uma maneira tão grande, que ele se entregou por nós. Essa é uma pergunta que o próprio Deus faz. Talvez, será que a gente conseguiria fazer isso por alguém? Eu acho que o muito que a gente poderia nos aproximar, o muito que a gente poderia nos aproximar disso, é fazer isso por um filho. E olha lá, tem que amar muito esse filho, hein? Porque senão também não dá, a pessoa não vai dar conta de fazer isso, né? Eu digo isso carnalmente, eu digo isso fisicamente, né? Porque Jesus fez isso por nós, irmãos, né? Então o amor é a base de tudo, irmãos. Se não tiver amor, não adianta ser pastor. Se não tiver amor, não adianta ser obreiro. Se não tiver amor, não adianta ir para a igreja, né? Porque você vai estar perdendo o seu tempo, nós vamos estar perdendo o nosso tempo. Então, se o amor não estiver dentro de mim, dentro de você, nessa conversão que nós temos quando conhecemos a Jesus, verdadeiramente, se o amor não estiver dentro de nós, nós não somos verdadeiramente libertos, nem estamos verdadeiramente, e nem seremos verdadeiramente servos de Deus. Amém? Continuando aqui, no mesmo capítulo de Gálatas 5, Paulo, ele já havia enfatizado a importância e necessidade do amor na vida dos verdadeiros cristãos. Gálatas 5, do 6 ao 13, nós já está aqui, eu vou ler. Diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, e porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai com os filhos da luz. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Olha onde que o fruto do Espírito está, irmão. Se uma pessoa ela não tem bondade dentro do coração dela, se uma pessoa ela não anda em justiça, e se uma pessoa ela não é verdadeira, ai Jesus da glória, se ele não é verdadeiro, se eu não sou verdadeiro com você, se eu não tenho bondade com você, se eu não carrego dentro de mim a justiça, meu irmão, eu tenho que tomar providência com a minha vida, porque verdadeiramente o Espírito de Deus não estará em mim. Continuando aqui, aprovando que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas, olha aqui, das trevas, mas antes condenai-as. Olha o que ele está dizendo aqui. Eu e você, eu estou profetizando, se você não tem, você vai ter hoje. Eu e você, nós temos o fruto do Espírito na nossa vida. Olha o que Paulo diz. Ele falou assim que nós não devemos nos comunicar com as obras infrutuosas das trevas. Trevas não se dá com a luz. Entendeu, irmão? Trevas não se dá com a luz. Então quer dizer, se eu estou na luz, eu tenho que caminhar na luz. Eu não posso pisar com um pé na treva e um pé na luz, né? Então ele está dizendo aqui, ó, nós não temos que ter comunhão com as obras infrutuosas das trevas, mas temos antes que condenar elas. Amém? Um homem de Deus, uma mulher de Deus que se preza, que tem o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles, ele não pode ser, como se diz, conivente com as coisas erradas desse mundo. Amém? Verso número 12. Porque o que eles fazem em oculto, olha aqui que Paulo fala. O que é em oculto? É escondido, sem as pessoas estarem vendo, né? Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Meu pai, é forte isso aqui, irmãos. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz
tudo manifesta. Amém? A luz tudo manifesta. Oh, glória. Amém, queridos? Então, a palavra diz que nós temos que ter, aliás, não temos que ter comunhão nenhuma com as trevas. Não podemos estar dizendo que temos o fruto do Espírito de Deus nas nossas vidas, tendo comunhão com as trevas. Amém? Paulo ele não foi o único a enfatizar a prioridade do amor na vida dos santos. Amém? O apóstolo João escreveu que aquele que não ama, olha aqui, não conhece a Deus. 1 João 4,8 vai estar dizendo isso. Aquele que não ama não conhece a Deus. É forte, irmãos. Amém? O apóstolo Pedro também ressaltou esse princípio em sua primeira epístola, lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no verso de número 8, e nós já vamos estar terminando aqui com a questão do amor. Amém? Com a questão do amor, que é a primeira virtude, hein? Estamos falando da primeira virtude só até agora. Amém? O apóstolo Pedro também ressaltou esse princípio do amor em sua primeira epístola de 1 Pedro, no capítulo 4, verso de número 8, onde ele disse que... Vamos ler aqui, peraí. 1 Pedro 4, 8. Ele vai dizer assim, ó: mas sobretudo tende ardentemente amor uns para com os outros, porque o amor, olha aqui o que o amor faz, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Olha aqui, irmãos, o que o amor é capaz de fazer. Amém? Claro que com tudo isto reflete o ensino do próprio Jesus, onde ele pessoalmente ensinou que seus discípulos seriam conhecidos pelo o amor demonstrado. Olha aí, irmão, você só pode ser considerado um discípulo de Jesus quando o amor pelo seu irmão aparece. É forte. Evangelho de João, lá no capítulo 13, vamos lá. Eu gosto de Bíblia, irmão. Eu gosto de Bíblia. Evangelho de João, no capítulo 13. Eu não vou ler tudo aqui, mas do 34 em diante está até assinalado aqui na Bíblia do pastorzão aqui, ó. Amém? Irmãos, eu estou fazendo a live hoje aqui da casa do... Não conta para ninguém. Eu estou fazendo a live aqui da casa do apóstolo César. Ele falou que semana que vem nós vamos estar nós dois aqui. Vamos ver. Ele falou aqui, ó, vocês são testemunha, hein? Se Jesus não voltar, né, até semana que vem, quarta-feira, se a igreja não subir, nós vamos estar juntos aqui em nome de Jesus, para trazer o estudo aqui em dupla. Oh, glória! Apóstolo? Vamos lá. Então, em João, para terminar aqui a questão do amor, aqui o apóstolo vai dizer assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Olha aqui o ensinamento que ele deixa aqui, apóstolo. Olha o ensinamento que ele deixa aqui. Um novo mandamento. Ele criou um novo mandamento? Não, esse mandamento já existia, né? Mas ele dizia como se fosse um novo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros
vos ameis. Amém? Isso aqui vai dar sequência, ele vai estar falando sobre a questão do amor aqui, até o verso 30. Pera, eu vou ler o 35 aqui. Olha aqui que ele vai dizer no 35. E nisto, todos, quer dizer, todos os crentes e os não crentes, conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Olha aqui. Ele está dizendo assim, ó, aqueles que estão lá na rua, aqueles que estão lá no meio da tua parentela, os teus irmãos em Cristo, eles vão ver que verdadeiramente você é um servo, uma serva de Deus, quando esse amor for praticado por mim e por você. Amém? Esse amor, ele supera todas as coisas, irmãos. A gente tem uma mania aí de amar aquilo que a gente gosta, né? Infelizmente, a verdade ela tem que ser dita. A gente ama aqueles que estão perto, aquele que nos abraça, aquele que passa a mão na nossa cabeça, né? A gente ama esses. Infelizmente, a gente tem que ser verdadeiro. A gente não pode ser hipócrita aqui não, irmãos, né? A gente precisa mudar muito nosso coração e aprender muito com isso daqui, porque se a gente for olhar para dentro da palavra de Deus, a gente é muitas das vezes muito hipócrita, né? A gente é mentiroso. Infelizmente eu tenho que usar aqui um termo um pouco forte, porque a gente verdadeiramente a gente é hipócrita, muitas das vezes porque a gente não cumpre com a palavra de Deus, né? É aquela questão do fariseu, né? Que cobra que se lave as mãos, que cobra que se unja, mas na verdade por dentro dele Jesus vai dizer assim: meu irmão, o importante não é o que você vai comer, não. O importante não é o que você vai beber, não. O importante é o que vai sair daqui para fora, porque o que sai daqui para fora procede do coração. Amém? Procede do teu sentimento, do meu sentimento. Então, nós temos que entender que nós precisamos amar, mas amar da maneira real, verdadeira, que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Com esse texto aqui, nós concluímos a questão do amor. Jesus, tem 15 minutos só, apóstolo. Vamos falar aqui agora, irmãos, sobre a questão do segundo item dos 9 dons de Deus, que é o que? Alegria. Amém? Alegria. A alegria, ela é uma consequência direta do amor. Quem tem amor, tem alegria. Essa não é uma alegria superficial, nem mesmo significa a ausência de aflições e dificuldades. No mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Meu irmão, a coisa está ruim, a coisa está difícil, o Covid-19 está aí fazendo a festa, mas eu quero dizer uma coisa: a alegria tem que estar dentro de nós. A alegria tem que estar nos nossos corações. Por quê? Porque quem é servo de Deus é alegre, irmão. É alegre por si próprio, alegre porque o Espírito Santo de Deus está dentro dele. E por mais que ele esteja passando dificuldade, ele vai estar sorrindo, ele vai estar dando frutos de alegria. Ele vai estar mostrando para todo mundo que mesmo na dificuldade ele é uma pessoa que se alegra no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. Amém? Continuando aqui. Essa não é uma alegria superficial, nem mesmo significa a ausência de aflições e dificuldades. Essa alegria é aquela que o apóstolo Pedro descreveu, dizendo que era inefável e gloriosa, lá em 1 Pedro 1:8. Amém? Pedro dizia ali que essa alegria era uma alegria inefável e gloriosa. Amém? Essa alegria também ela é a mesma que o apóstolo Paulo sentia ao dizer: entristecidos, mas sempre alegres, né? O apóstolo Paulo ele
ele dizia, lá, vamos ver aqui, 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios 6, 10, vai dizer assim: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo, a muitos como nada tendo e possuindo tudo. Aqui Paulo vai falar algo tremendo aqui, irmãos, né? Porque ele vai falar aqui que nós somos sim, muitas das vezes atribulados, né? De espírito, de alma, muitas vezes atribulados fisicamente, mas Paulo vai dizer que em tudo nós somos mais do que vencedores. Amém? A alegria produzida pelo Espírito Santo em nós a alegria do Espírito Santo em nós faz com que nos alegremos mesmo diante da dor, pois somos capazes de compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Amém? Meus irmãos, a alegria, ela é algo que nos segue, né, quando o fruto do Espírito de Deus está sobre nossa vida. Amém? Agora eu quero falar um pouco da paz. A paz que excede todo o entendimento, né? Quem já ouviu falar isso? A paz que excede. Que paz é essa, irmão? É a paz que o Espírito Santo de Deus pode trazer para a nossa vida. Em meio à guerra, em meio ao alvoroço, em meio à tempestade, se você olhar para uma pessoa e estiver caindo o mundo em volta dela e ela tranquila, você pode ter certeza que essa pessoa ela tem o Espírito de Deus na vida dela. Amém? Por quê? Porque essa paz ela é gerada pelo o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos lá. No livro de Salmos aprendemos que aquele que ama a lei de Deus possui grande paz. Salmo 119, 165 vai falar sobre isso. E é resultante do amor. Essa paz é a marca de um coração sereno. Ela é uma tranquilidade experimentada verdadeiramente apenas por aqueles que são justificados mediante a fé. Romanos 5:1. Rapaz, gostei dessa Bíblia aqui. Romanos 5:1. E tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Para você ter paz, primeiro você tem que ser justificado. Pessoa tribulada, pessoa tribulosa, começa a rever algumas coisas aí, irmão. Porque quando a pessoa tem muita tribulação em cima da vida dela, tem alguma coisa que está errada. Amém? Por que está errado? Mas por que o senhor diz isso, apóstolo, que está errado? Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, que tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz. Não sou eu que estou dizendo, apóstolo. É a palavra de Deus que está dizendo. Mesmo com todo qualquer problema, toda qualquer situação, circunstâncias, adversas ou não, a palavra está dizendo que nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus Cristo, Ele te justifica e pode se levantar o resto da humanidade contra a tua vida, pode causar o tipo de problema que quiser causar contra a tua vida. A palavra está dizendo que você é justificado pela fé em Cristo Jesus. E isso traz paz. Amém? Vamos lá.
Quando alcançamos essa paz, inevitavelmente desejamos compartilhá-la, para que outros também a tenham. Vamos ver aqui Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, ó. O apóstolo César falou que quarta-feira que vem, Em nome de Jesus, estaremos juntos. vamos estar na área. Ixi, mas ó, eu perto desse homem não sei nada. Eu vou ficar aqui para aprender junto com vocês, irmãos. Mateus capítulo 5, verso de número 9, vai dizer assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eita Jesus! Olha aqui, irmãos. Bem-aventurados serão chamados os pacificadores. Pacificador. O que é um pacificador? Que traz paz, né? Que traz paz. Olha o que o apóstolo falou aqui. Um pacificador é alguém que traz paz e não guerra. Então a Bíblia diz que os pacificadores, aqueles que conseguem trazer a paz em meio a uma situação, esses são chamados bem-aventurados. E a palavra diz que eles serão também chamados filhos de Deus. Amém? Pela cruz de Cristo é que hoje temos a genuína paz. Olha, irmão, eu vou ter que parar por aqui, porque já tem 1 hora de live e eu só consegui falar de três virtudes do Espírito. 1 hora de palavra eu só consegui falar de 3 virtudes do Espírito: amor, alegria e paz. Vai ficar para semana que vem, mas semana que vem vai ter mais um homem de Deus aqui. Amém. E depois, consequentemente, também estaremos com o Bispo Ricardo aqui ministrando também o estudo, né? Quero convidar o Bispo Ricardo também, porque se uma cabeça pensante pensa coisas boas, né? Imagina 2, 3 cabeças juntas, né? No mesmo pensamento, o que poderá fazer. Amém, queridos? Então, eu quero dizer para você que a paz, ela nos traz alegria gerada pelo amor, né, de Deus sobre nossas vidas. Então nós precisamos entender que o fruto do Espírito de Deus é algo que um homem de Deus e uma mulher de Deus verdadeiramente tem que ter sobre a vida deles. Amém? Então eu quero que estar orando com você. Nós vamos terminar essa live aqui de estudo mais uma vez. Quero agradecer a presença dos irmãos. Deixa aí o teu like, né? Deixa aí o teu joinha, né? Compartilha aí com as outras pessoas, porque, como eu disse na primeira live que eu fiz, sabedoria que se guarda para si não é sabedoria, né? A sabedoria, ela tem que ser transmitida, porque senão de nada ela vale. Amém? Não adianta nada eu aprender da palavra de Deus se aquilo que eu aprendi eu não transmitir para outra pessoa. Então, queridos, transmite aí, compartilha. A gente compartilha tanta bobeira no Facebook aí, a gente compartilha tanta bobeira no Instagram, no YouTube. Por que a gente não pode compartilhar a palavra de Deus, né? É interessante isso. Amém? Então, queridos,
que nós possamos estar sempre nessa ligação, né, na questão do ensino. Mesmo quando a igreja voltar, o corpo físico voltar e a gente estiver se reunindo, eu vou continuar fazendo essa live aqui, porque é algo que Deus colocou no meu coração, que é essa live todas as quartas-feiras, a live de ensino, e também o devocional, né, que eu faço todo dia de manhã, e Deus colocou isso no meu coração, amém? Então eu creio que Deus tem usado tanto essa live como os devocionais para atingir a vida de pessoas, assim como eu já tive testemunhos de pessoas que nem crentes são, nem evangélicos ou cristãos são, dizendo para mim que a minha voz, eu digo a minha voz porque Deus me usa como um vaso, Deus me usa como um canal de bênção para a vida de outras pessoas. A minha voz chegou a pessoas que necessitavam, né? Pessoas que estavam em hospitais, casais, né, que estavam vendo a palavra. Então eu tive esse testemunho, pessoas, amigos meus testemunharam isso para mim, pessoas que nem evangélicos são, nem cristãos são, aliás, são cristãos, mas não são cristãos evangélicos, e testemunharam isso para mim. E eu confesso aos irmãos que a minha maior alegria é ter ouvido isso, irmãos. Amém? Saber que aquilo que o Senhor propôs para mim fazer está alcançando. E é isso que a palavra de Deus ela nos diz, que Deus, a palavra dele não volta vazia. Amém? Então eu creio que eu só sou um canal, que eu diminua para que ele cresça, que eu desapareça para que ele venha aparecer. Amém? Deus abençoe. Vamos orar aqui, irmãos. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, Pai querido, Pai amado, a palavra, Senhor, que o Senhor colocaste no meu coração, que nós não terminamos, vamos terminar na quarta-feira que vem, seja uma palavra, meu Pai, de renovo para mim, Senhor, que passa para mim em primeiro lugar, e depois que alcance a vida dos meus irmãos e que faça, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que a Tua palavra faça, Pai. Nós sabemos que ela não voltará vazia para o Senhor, meu Pai. Então nós cremos que ela já fez efeito na vida dos nossos irmãos. Então, Pai querido, Pai amado, eu peço que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor livre esses irmãos de todo mal, de toda tentação, de tudo aquilo que Satanás tem arquitetado e projetado contra a vida deles, principalmente nesses dias, Senhor, tenebrosos, terríveis, dias escuros, Senhor, que nós temos passado, meu Pai, no mundo espiritual, dizendo que o Senhor possa abençoar a vida dos meus irmãos, abrir a mente deles, clarear a mente deles, para que a Tua palavra, meu Pai, possa fazer morada no coração dos meus irmãos, meu Pai. Pai, assim eu te agradeço e te louvo por mais essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que a paz do Senhor Jesus e a graça dele esteja sobre a tua vida, assim hoje e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até quarta-feira que vem e amanhã cedo no devocional. Amém, queridos? Deus abençoe. Fiquem na paz.